Ontem, o Senado Federal viveu uma dramática e histórica sessão. Por voto aberto, manteve a prisão preventiva de um colega muito destacado nesta casa, senador Delcídio Amaral, decretada por unanimidade pela turma comandada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. E tudo isto aconteceu não ao arrepio da lei, ao contrário. Tudo isto aconteceu de maneira absolutamente a respeitar o Estado democrático de direito. Dispositivos constitucionais em vigor no país, nascidos da Constituição Cidadã de 1988, foram respeitados religiosamente por esta Casa na sessão histórica de ontem. Histórica e triste na avaliação de todos nós. Não é fácil julgar um colega que aqui convive e que tem um trato cortês, elegante e muito cordial, o senador Delcídio Amaral. A decisão de ontem exigiu dos senadores uma responsabilidade extraordinariamente relevante numa hora em que a sociedade olhava para esta casa aguardando aquilo que o ex-ministro Joaquim Barbosa, no seu Twitter, disse: ou o Senado vai sacrificar a institucionalização ou vai sacrificar a jovem democracia. Felizmente, ministro Joaquim Barbosa, o Senado da República mostrou ontem, numa decisão inédita, porque foi a primeira da história da República a tomar uma decisão confirmando uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em absoluta normalidade institucional e também política. O sofrimento e a dor que tivemos aqui, nesse julgamento, mostrou, por outro lado, que apesar dessa solidariedade, o corporativismo e os aspectos pessoais não prevaleceram nessa decisão dramática. Fomos aqui guiados por um sentimento das nossas consciências, homens e mulheres, estimulados pelo desejo da sociedade brasileira de que aqui todos têm que ser tratados iguais. Pau que bate em Chico, bate também em Francisco. E essa noite ficará marcada nos livros de história do nosso país, numa revelação de valorização do Senado Federal, que hoje, se o resultado tivesse sido outro, estaria amargando um desapreço e uma fragilidade perante a sociedade brasileira. A reafirmação do fortalecimento das instituições foi o resultado final da apuração, primeiro, de uma decisão soberana do plenário, que optou, por maioria dos senadores e senadoras, por um voto aberto, respeitando, aliás, dispositivos constitucionais invocados aqui por vários senadores, inclusive por mim, citando analistas da Constituição brasileira e reafirmando textualmente que a sessão de ontem teria que ser pelo voto aberto. A dúvida suscitada, com muita independência, com muita correção, o presidente do Senado, Renan Calheiros, abriu e acolheu a questão de ordem levantada por líderes da oposição e o plenário transferiu ao plenário a responsabilidade pela deliberação se o voto deveria ser fechado, como alguns interpretavam a Constituição, ou aberto, como a maioria entendia, respeitando a mesma Constituição, que naquele momento se prestou a diferentes pontos de vista sobre como aplicar a lei, como aplicar o sistema de votação aqui no Senado Federal. Resguardadas as exigências constitucionais e feita a deliberação por maioria, aceitando o voto aberto,
Veio em seguida a deliberação mais difícil e mais dramática. Os senadores tiveram que decidir sobre a permanência ou não do senador Delcídio Amaral na prisão e que foi decretada, havia sido decretada pelo Supremo Tribunal Federal. De novo, não funcionou o espírito corporativo. De novo, a responsabilidade de cada um e de cada uma falou mais alto. E por uma maioria, eu diria, expressiva de senadores, foi mantida a deliberação do Supremo Tribunal Federal e o senador continuará sob prisão preventiva para aí facilitar as investigações que estão sendo feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, demonstrando que as instituições ontem saíram fortalecidas. Isto é, e este fato, a prova mais consistente, a prova mais vigorosa de que o Brasil vive um Estado democrático de direito. Pode ter algum analista imaginado que o episódio de ontem agravou a crise política. Ao contrário, eu entendo exatamente de maneira oposta a isso. Eu penso que ontem o Senado da República deu uma demonstração de um compromisso com a democracia ao respeitar e acatar um dispositivo constitucional na decisão soberana tomada ontem, e que foi acolhida pela sociedade como uma espécie de alívio, Não, aqui todos são iguais perante a lei. E esta foi a lição maior de um processo tão doloroso como o de ontem. Eu lamento apenas, senador José Medeiros, que ontem foi suscitada aqui a quebra ou a tentativa de propor medidas que visam fragilizar as instituições, como, por exemplo, sugerir a retirada da vitalicidade de um juiz, de um magistrado. Isso, sim, fere uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Um magistrado precisa da independência e a vitalicidade no cargo de magistrado é o que lhe assegura esta independência no julgamento. De fato, como eu ouvi na palavra do ministro Marco Aurélio Mello, o Supremo Tribunal Federal não é um departamento de relações públicas para dar um tratamento adequado a este ou aquele. A responsabilidade da Suprema Corte é julgar à luz da Constituição. E isso tem feito para mostrar ao país que essa instituição precisa ser não fragilizada, como foi sugerido ontem aqui. Ao contrário, fortalecida cada dia mais. Então, nós aqui temos que ter uma cautela muito grande para evitar que, eventualmente, uma decisão que não nos seja confortável do ponto de vista dos nossos interesses partidários ou ideológicos, possa isto contaminar este ambiente legislativo e vir uma proposta dessa natureza. Da mesma forma, senador José Medeiros, que nós aqui negamos uma PEC que tentava amordaçar o Ministério Público, nós derrubamos a PEC. A sociedade foi para a rua clamar que inviabilizássemos aquela famigerada PEC, que tentou amordaçar o Ministério Público. E agora não podemos, sob hipótese alguma, permitir ou contribuir para que haja a fragilidade do poder judiciário brasileiro. Isso estaria também contribuindo para desequilibrar a equipotência, chamada equipotência de poderes, que na democracia mostra o nível de poder executivo, legislativo e judiciário. E ontem isto foi manifestado de maneira soberana, de maneira livre, de maneira independente. Nós não julgamos o senador Delcídio Amaral. Essa tarefa é do Supremo Tribunal Federal, lá do outro lado da Praça dos Três Poderes. Esse papel cabe ao Ministério Público, cabe à investigação da Polícia Federal. E só depois desse julgamento é que teremos
eventualmente um outro caminho. E ele terá, no Estado de Direito, todo o tempo para a sua defesa. É assim que nós aceitamos. Por isso eu fiquei confortada ontem, porque conseguimos, senador José Medeiros, seu voto, meu voto, da maioria dos senadores, um resultado que engrandeceu esta casa. Aliás, o Legislativo, que vinha tão fragilizado, com tantos acontecimentos desagradáveis, acontecimentos demonstrando uma fragilidade, uma opinião negativa da população a respeito da atuação dos parlamentares. Ontem a sociedade deve ter entendido a utilidade de um parlamento funcionando, a utilidade de ter nesta casa minoria e maioria, que esta é a regra da verdadeira democracia, oposição e governo, aqui atuando, desempenhando cada um o seu papel, para mostrar que nós temos a responsabilidade inadiável de preservar esses valores democráticos. E é exatamente por isso que eu falo no lado oposto. Se ontem reforçamos aqui o Estado Democrático de Direito, ontem, no mesmo dia que aqui estávamos tomando uma decisão histórica para o Senado da República, a primeira vez na história da República, ontem, quarta-feira, lá em Caracas, na Venezuela, o Estado Democrático de Direito mostrou que não existe. Há um estado de exceção tão violento que um líder da oposição, ontem, Luiz Manuel Dias, secretário-geral do Partido Ação Democrática, foi assassinado pela milícia do governo Maduro. Assassinado. Ele estava ao lado de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo Lopes, um dos líderes da oposição, um dos políticos mais conhecidos na Venezuela, e que está preso pelo regime de força do governo Maduro. Senadora Ana Amélia, me conceda uma pequena parte. Eu tive a oportunidade de ver de perto o que é essa milícia. Quando os senadores brasileiros estiveram ali, na Venezuela, essa milícia, vestida como se do povo fossem, em 2 a 2 em motocicletas, e até pela minha experiência em 20 anos trabalhando na segurança pública, a gente costuma ver além do cenário que está na frente, além da imagem principal. E vi essas pessoas, notadamente via que estavam armadas, se posicionando em relação ao ônibus da delegação brasileira. Felizmente, em dado momento, o motorista se assustou e arrancou, mas eu tive a oportunidade de ver muito de perto essa milícia, que alguns dizem que não é nem venezuelana, são de cubanos que ali foram mandados para fazer uma segurança paramilitar para o regime. Bem lembrado, Vossa Excelência, colocar isso, porque tive com as esposas desses presos políticos e elas já diziam, assombradas, que estavam todos eles correndo risco de serem mortos, porque existe ali um estado de exceção. Um estado de exceção. Muito bem colocado por Vossa Excelência. Senador José Medeiros, eu agradeço muito, porque Vossa Excelência foi uma testemunha ocular do que está acontecendo na Venezuela. Quer dizer, esse veículo foi impedido de chegar próximo de onde estão presos os líderes da oposição. Então, isso é muito grave. A própria Unasul, que tem um alinhamento ideológico com o governo Maduro, manifestou-se exigindo a apuração deste gravíssimo episódio, que é o assassinato e os indícios todos mostram em caminho para a responsabilidade das milícias do governo Maduro. Isso é muito grave para o continente sul-americano. E por isso que eu faço uma analogia entre o que aconteceu ontem aqui e ainda com o que aconteceu em 2014 no Brasil, uma das mais disputadas e acirradas campanhas eleitorais. E no máximo de respeito à lei e à ordem. Tudo foi, mesmo a discussão agora que se faz um pouco desgastada de impeachment, tudo isso está dentro do regime democrático. Então, senador Medeiros, ontem vimos aqui o vigor
do Estado Democrático de Direito. E no mesmo dia, em Caracas, na Venezuela, nós víamos o peso da selvageria, do desrespeito à democracia, porque é um estado de exceção claramente declarado, vivendo para o inferno dos moradores daquele país tão rico, tão maravilhoso, porque eu conheço a Venezuela, tive várias vezes na Venezuela, inclusive como jornalista fazendo coberturas lá. Então, senador José Medeiros, não é admissível, é preciso urgente. A eleição na Venezuela poderá se transformar num banho de sangue. É dia 6 de dezembro. Nós estamos a um mês dessa eleição, praticamente. Praticamente é um mês dessa eleição. Menos de um mês. Poucos dias, senador. Poucos dias dessa eleição. Então, nós temos que ter um cuidado muito sério. Veja só, senador, que apesar do silêncio do governo brasileiro, o governo, através de uma diplomacia de punhos de renda, trata de silenciar sobre o que está acontecendo na Venezuela. Mesmo no ato, que eu diria desrespeitoso ao povo brasileiro, quando o Comitê Eleitoral venezuelano rejeitou a indicação do ministro Nelson Jobim pelo Tribunal Superior Eleitoral brasileiro, confirmado pela indicação pela presidente Dilma, para ser líder de uma comissão e de uma missão de acompanhamento das eleições na Venezuela, o Brasil, as autoridades brasileiras silenciaram, senador Medeiros, silenciaram. Não poderia ter silenciado. Essa agressão não foi uma agressão ao ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça, ex-presidente do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Não é, mas foi uma agressão ao povo brasileiro. Uma agressão ao povo brasileiro. E aí o senhor Maduro teve a ousadia e a petulância de vir dar lições ao Brasil em relação à proteção da presidente da República no Brasil. Ou seja, ele se interfere nas questões internas aqui. O silêncio do governo brasileiro é explicado porque não se pode interferir nas questões internas do outro país. Correto. Mas e como é que se explica, então, que o governo brasileiro tem apoiado aberta e claramente o candidato acionista na Argentina? No Paraguai? Tenha se intrometido no Paraguai? Como? Então, 2 pesos e 2 medidas? 2 pesos e 2 medidas? Nós temos que ter um critério de igualdade no tratamento com os nossos vizinhos, para a segurança desta região, senador, para a segurança institucional e democrática e também econômica da região. A Venezuela está esfacelada. A gente vê as informações, as filas das pessoas com caderneta para comprar alimentos. Ao tempo da velha União Soviética, que as pessoas tinham escassez de tudo, de material de higiene pessoal a alimentos. Então, e para reafirmar a convicção de que a Venezuela vive, de fato, um estado de exceção, o próprio Supremo Tribunal Federal de nosso país, a mesma Suprema Corte, que está ali do lado da Praça dos Três Poderes, que determinou a prisão preventiva de um senador, aqui, o mesmo tribunal, a mesma Suprema Corte, não concedeu a extradição de um senador venezuelano, não concedeu por declarar e entender que a Venezuela vive um regime de exceção. As suas instituições estão comprometidas, eu diria carcomidas, por esse regime de exceção que violenta o Estado Democrático de Direito. Então, a manifestação da Suprema Corte brasileira, ao negar a extradição de um cidadão venezuelano, foi exatamente sob o argumento de aquele país vive este regime de exceção. Então, eu queria, com essa manifestação, dizer, senador José Medeiros, que nós tivemos ontem uma sessão histórica, mas podemos, todos nós que votamos e cujo resultado se refletiu naqueles números,
ir para casa com a certeza do dever cumprido e que contribuímos com o nosso voto para que as instituições saíssem fortalecidas, mas especialmente o Senado da República. Muito obrigada, presidente.